cabeça pra cima. Pois é, hoje a gente está aqui conversando com você sobre caridade, trazendo uma pergunta: será que nós, cristãos, temos sido caridosos? Será que a gente pode ser considerado como um exemplo ou como um parâmetro de pessoas caridosas? O Senhor nos deixou esse mandamento, né? Que a gente tem que amar, deve amar o próximo como a si mesmo. O que vocês acham? Será que nós, cristãos, estamos sendo exemplo de pessoas caridosas? Eu acho que a gente tem vivido, na experiência da igreja, uma mudança muito significativa. A gente tem percebido a lógica do mercado controlando boa parte daquilo que a gente faz. De que maneira, em determinados instantes, isso parece impactar sobre a igreja. A gente deixou de ver gente que se aproxima da fé, se aproxima do Cristo como servos, não é? Como servos de Deus, e a gente começou a perceber gente que consome religião. Então, seguimos para a igreja para a gente consumir esse produto da religião. E se o serviço ali não é bom, não tem problema. Tem um logo do lado que oferece talvez um serviço melhor. Curiosamente, essa noção de cliente da fé me coloca numa situação em que a espiritualidade precisa estar a meu serviço. E não me coloca na posição adequada em que eu sou instrumento de Deus para a manifestação do reino e da justiça. Essa é uma dificuldade significativa, na minha opinião, sobre o modo com que nos aproximamos da espiritualidade. O modo em que a gente está interessado em ganhar e não em servir. Perfeito, eu concordo com a sua colocação. Também tenho visto isso, né? Muitas vezes a gente é um consumidor, né? Mas o que o Senhor diz é que Ele espera que a gente possa, mais do que ser um consumidor, a gente possa dar. É impressionante, né? Quando a gente olha, vocês já falaram aqui, quando a gente olha o tempo que Jesus esteve entre nós, a gente vai ver como que Ele agia o tempo todo, se preocupando com o outro, né? Restaurando, resgatando, curando, fazendo com que o outro tivesse uma vida digna, que tivesse a sua saúde restaurada, tivesse a sua alma restaurada. E talvez esse seja o grande legado mesmo do Evangelho, né? Um Evangelho que restaura, um Evangelho que ele é assim, ele é restaurador. Mas eu acredito que isso que está acontecendo hoje, né, esse grande movimento, né, de missão integral, esse grande movimento de questionar mesmo o papel da igreja diante esses flagelos, acho que é um incômodo que eu acredito que veio do Espírito mesmo, veio do coração de Deus, para que a gente possa retomar aquilo que é Evangelho. Acho que todo esse flagelo da igreja hoje que está acontecendo, acho que isso aí eu ouso, né? Não sou teóloga, mas eu ouso dizer que é algo que Deus está proporcionando, sim, porque nós estamos vendo e há uma cobrança da própria sociedade para isso. A sociedade está ela questiona o papel da igreja. Nós temos uma comunidade em frente à nossa igreja que hoje nós fizemos uma pesquisa, um Marco Zero, uns 5 anos atrás. Nós tínhamos aí 5.000 famílias. Na nossa igreja é uma igreja muito grande, tem 2.000, 2.500 membros, mas eu posso dizer que 5 ou 10% seria daquela comunidade, a membresia seria daquela comunidade. Tem uma característica diferenciada por conta da característica da palavra, da abordagem do pastor Neil, mas aquela igreja, ela está ali, é uma igreja que ela muito bem estruturada, e o que nós fizemos? Vamos impactar a comunidade, independente da membresia. Vamos fazer algo. Nós estamos aqui por quê? Para quê? Perfeito. Né? E aí começamos a mudar essa visão e vamos buscar essa comunidade. Foi aí que surgiu o projeto social. Na realidade, o nosso projeto social, ele não a igreja, ela passa a ser abençoadora. Né? Ela está ali como papel de abençoadora. E a igreja propicia isso. Então, não necessariamente aquela comunidade ela vai frequentar a nossa igreja. Não necessariamente aquela comunidade está
pronta para receber ela vai receber o Evangelho, mas ela não está pronta a responder isso. Mas nós estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer. Então, acho que esse endurecimento, muitas vezes, do coração e a sociedade cobrando isso da igreja. Eu acho que Deus permitiu isso, sim, porque já era tempo da gente sair, tirar as paredes do templo e começar a sair e fazer aquilo que Jesus faria. E o tempo inteiro, Jesus, quando curava, ele dizia, vai. Né? E hoje, muitos de nós queremos assim, eu vou encher a minha igreja. Né? Eu fui procurada por me permita compartilhar rapidamente isso, eu fui procurada por uma senhora, alguns anos atrás, que ela queria fazer uma ação social. O pastor deu um terreno do lado da igreja para ela fazer um projeto de ação social. E ela foi lá, porque ela ficou sabendo que nós já somos uma ONG, né? Então ela queria saber como fazia isso. E ela disse assim, pastora, eu vou encher a minha igreja de pessoas, porque eu vou ganhar aquelas pessoas todas para Jesus, que elas vão vir para a ação social. Aí eu falei, querida, isso não é ação social. Ação social é você amar e fazer com que o outro cresça. É você dar oportunidade para que o outro opte, saia daquele processo de escravidão que ele vinha. Você pode levar pessoas para a sua igreja? Pode. Mas você pode encher a igreja do vizinho. E você ficar muito feliz por isso. Então, eu não saberia te ensinar ação social da forma que você acha que você quer. Mas eu não estou dizendo isso para expor a pessoa, é porque é o processo mesmo nosso. É um conceito mesmo. Acho que tem duas coisas que eu queria comentar em cima do que você falou. Né? Uma que, assim como nós, indivíduos cristãos, temos que fazer diferença no ambiente em que nós estivermos, né? Fazer diferença, ser sal e luz. Eu acho que a igreja, onde ela está, ela também tem que fazer diferença na comunidade em que ela está. Ela tem que olhar para essa comunidade. Ela não deveria jamais perder essa visão, né? E nesse sentido de não necessariamente um retorno para aquela igreja, para aquela comunidade daquela igreja, tem um tipo de ação que mexe com o meu coração, e eu faço questão de citar aqui. O pastor Jonatas Câmara, lá em Manaus, ele tem um trabalho muito forte, também trabalho social, a Igreja Assembleia de Deus, e nas ações que eles fazem, eles até indicam igrejas mais próximas de onde as pessoas estão. Ele diga, procure uma igreja mais próxima. Né? Isso é mais importante. E se você se identificar, quiser, a Assembleia de Deus. Mas não é fazer isso para você vir para a minha igreja. É fazer isso para trazer você para Jesus, para você entender o amor de Jesus. Queridos, olha só, evangelização pode ser considerada uma obra de caridade? Na época da tragédia, na região serrana, a gente teve algumas ações bem curiosas de evangélicos. A gente via, por exemplo, enquanto pessoas tentavam limpar a casa, tirar a lama, a gente via, por exemplo, evangélicos distribuindo o panfletinho, o famoso panfletinho, naquele momento de dor, de angústia, e as pessoas querendo panfletar. A primeira reflexão que a gente tem sobre isso é desse proselitismo que acha que a vida da pessoa é só o que vai acontecer com ela pós-morte. Enquanto que a gente já falou aqui que Cristo se preocupa com uma vida, e uma vida em abundância, que se traduz aqui também. Eu acho que a gente deveria repensar o que seria evangelização. Repensar o que seria boas novas. O que seria boas novas? Seria só palavras? Seriam só palavras? Seria só um apelo comunicativo? Ou seria aquilo que a gente faz e se traduz como sinal do reino de Deus? Vocês falaram sobre questão de levar para uma igreja ou para outra. Eu creio que as nossas ações, a nossa atitude de amor, ela acaba sendo um sinal do reino de Deus. Não são Deus, é um sinal do reino de Deus. Com certeza. Então a gente está sinalizando para Deus. E as pessoas precisam perceber esse sinal e perceber Deus nas nossas ações. Então eu creio que a gente tem que repensar essa questão da evangelização. O que seria evangelização para os dias de hoje, principalmente? Então, vamos falar um pouquinho dos projetos que vocês têm realizado, né? Pastor André, o senhor trabalha com o projeto Vieira Viva,
não é Sim. isso? O Projeto Vieira Viva ele é parte de um projeto da Igreja Batista da Redenção, que é a igreja onde eu sou pastor. Na verdade, muito do que o Gustavo compartilhou aqui também, ele faz parte da nossa comunidade. A caminhada da redenção foi estar muito parecido com essa do Bom Samaritano, de estar sensível às necessidades que surgiram no caminho. Alguns anos atrás, ainda por conta das enchentes em Paraty, nossa igreja fez um primeiro movimento de ajuda. Naquele período muito embrionário, foi uma oferta que enviamos para a igreja de lá, que estava apoiando pessoas vítimas da enchente. Na situação da região serrana foi algo mais intenso, não é? Algumas pessoas da nossa igreja, quando viram a notícia pela TV, se dirigiram para Teresópolis e, numa ação muito imediata, em alguns momentos sentaram na calçada e choraram com aqueles que perderam parentes, com aqueles que tiveram entes queridos vitimados. Num outro instante, ajudaram limpando casas invadidas com barro, com pedra, e apoiaram nisso. Gustavo foi um dos que estiveram lá assim. No momento subsequente, nós apoiamos sim, com cestas básicas, enviamos recursos, mas no convívio com a comunidade, particularmente a comunidade Vieira, que é uma comunidade que o Gustavo pode falar melhor do que eu, que é uma comunidade que sobrevive a duras penas da agricultura familiar, nós percebemos uma situação de injustiça que se estabelece ali. Não é? Muito se falou, inclusive nos meios de comunicação, sobre a alta do tomate, não é? Esse foi um assunto recorrente, o tomate chegando aí a quase R$10. Naquele período, o agricultor recebia pelo tomate cerca de R$1. Então, não é o agricultor que está estabelecendo esse ganho exacerbado. Quer dizer, essa impossibilidade do agricultor conviver ou viver de maneira digna daquilo que planta vai produzir o êxodo rural. Ele vai sair do campo, vem para a cidade, na inadequação de estar num trabalho em que ele possa produzir e receber com dignidade, ele muitas vezes vai ocupar as comunidades, as favelas, e ali sobreviver de maneira, às vezes, na beira da miséria. Nesse diálogo com o agricultor, lá em Vieira, surgiu a possibilidade de realizarmos a Feira Solidária. Parte desse produto a gente trouxe inicialmente para a Igreja Batista da Redenção, e ali nossa comunidade consome, num valor mais barato que é oferecido no mercado, e, por exemplo, uma caixa de alface que chega nessa possibilidade de vendendo na igreja a valer R$18 uma caixa, é diferente porque o atravessador ele paga nessa mesma caixa para o agricultor R$4, quando está pagando bem, chegando a R$2. A gente está falando de uma melhoria de renda, a gente está falando de desenvolvimento comunitário e de uma série de coisas. Celeste, falando ainda rapidamente, eu digo que esse é parte de um projeto, porque, por exemplo, Xerém foi atingida também duramente pelas chuvas esse ano, e lá em Xerém nós tivemos uma outra faceta, não é? Eu sou psicólogo, nós reunimos um grupo de psicólogos da igreja, que hoje é um grupo que tem pensado a realidade de um fórum, da gente refletir as práticas da psicologia em situações de tragédia, e lá nós fizemos atendimento de crianças, participamos a partir de um viés da psicologia social, sim, da formação de um grupo, atendemos cerca de 70 das 350 famílias vitimadas que ainda não foram contempladas pelo Estado, nem com casas, nem com a ajuda apropriada para essa hora. E há 3 semanas atrás eu tive a alegria de estar conduzindo a reunião que fundou a Associação de Vítimas das Enchentes em Xerém, para tentar lutar por mais dignidade. Bom, esse é um outro projeto, tem uma outra característica diferente de Vieira, mas que está falando ainda da mesma coisa, de apoio para essas situações que no caminho enfrentaram perdas, sofrimento, e que a comunidade, a igreja, pode fazer alguma coisa por elas. E a gente está falando de caridade, né, pastor? Algo que são ações que vão lá para alavancar essa comunidade, e o senhor deu exemplos aí da igreja atuando, a igreja através dos seus membros, né? Portanto, pessoas envolvidas, pessoas que se mobilizam para cuidar fisicamente de pessoas e cuidar espiritualmente, cuidar da alma das pessoas também, né? Os trabalhos psicológicos, e isso pode fazer muita e muita diferença, né? É a igreja em ação. Eu já preciso dar uma nova parada, pastor, né? Aqui não tem jeito, a gente precisa parar. E eu volto ainda para a gente falar do projeto Vieira Viva, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.